Olá, sou o professor José Edmar de Souza, professor na Universidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil, atuando em 2 programas de pós-graduação e também na área de humanidade, nos cursos de pedagogia e geografia. Essa pesquisa que apresento com um relato dessa comunicação oral, intitulada Um modo de compor processos de institucionalização do Grupo Escolar Dom Pedro II de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Brasil, entre 1930 e 1950, é resultado de estudos iniciais de um projeto mais amplo que estou desenvolvendo com apoio e financiamento do Fundo de Amparo à Pesquisa no Rio Grande do Sul, a agência intitulada como FAPERGS, aqui no nosso estado, com a pesquisa cujo nome é Grupo Escolar no Vale dos Sinos e na Serra Gaúcha no século XX, Histórias, Culturas e Práticas, processo administrativo número 21, 2551, 000-22140. Apresento nessa comunicação de pesquisa, dentro desses resultados iniciais, aspectos do processo de institucionalização e da história de uma instituição escolar, hoje conhecida como Instituto Estadual de Educação 25 de Julho, mas que no início do século XX, na década de 30, quando foi fundada, era conhecida como Grupo Escolar de Novo Hamburgo. Logo, essa instituição, que inicialmente recebeu esse nome associado ao nome do município, recebe uma identificação, e essa identificação é uma homenagem, né, a Dom Pedro. Então, por isso, a instituição, durante muitos anos, ficou conhecida como Grupo Escolar Dom Pedro II. As pesquisas que venho desenvolvendo sobre as instituições escolares têm como perspectiva epistemológica a história cultural. E como os principais teóricos que trabalham com a história das instituições, temos nos dedicado a estudar também os trabalhos do professor Justino Magalhães, uma vez que o professor Justino Magalhães considera os aspectos de contexto, os aspectos regionais, ao perceber a história das instituições, considera não só as relações de contexto, mas também a forma como os conhecimentos, os saberes e a própria cultura escolar, ela se desenvolve e se relaciona com a história das instituições escolares. O institucional para Justino Magalhães, educativo, as instituições educativas analisadas produzem também nos sujeitos apropriações, né? E o foco do nosso estudo tem se preocupado na forma como, a partir de fontes documentais, memórias, esses sujeitos ou na própria documentação acessada e analisada, é possível perceber essas representações do passado, para compor, então, a história das instituições. Além disso, temos dedicado significativa atenção aos estudos de cunho regional, considerando também que, a partir de uma perspectiva regional, é possível estabelecer relações com o global. Anna Rexigel, 2015, argumenta que a renovação do conceito de região, né, nas últimas décadas, sobretudo no Brasil, implicou a noção de que o regional é menos um espaço físico e mais um conjunto de relações e articulações que se dão em âmbito particular do social e do cultural. Ao analisar estudos sobre um tipo específico de oferta de ensino para os processos de escolarização, como vimos analisando aos grupos escolares, essa forma de oferta institucional, ela passa a ser implantada no Brasil no final da década, no final do século XIX. Os grupos escolares têm sido estudados por pesquisadores como Diana Vidal e também Rosa Fátima de Souza, entre outros.
no Rio Grande do Sul, a temática dos grupos escolares ainda é uma temática com poucos estudos. As pesquisas que vêm desenvolvendo já há alguns anos procuram, então, desdobrar na história das instituições essa temática dos grupos escolares. Considerando esses estudos iniciais já realizados pela professora Luciane Graziotin e também Doris Bittencourt Almeida, bem como a professora Eliane Pérez, esses estudos apontam que no Rio Grande do Sul houve uma particularidade ao falar sobre a implantação da escola graduada, dessa escola primária graduada, chamada de grupos escolares, que foi implantada no final do século XIX em São Paulo, a partir da década de 1890, como vem demonstrando os estudos da professora Rosa Fátima de Souza. No Rio Grande do Sul, essa particularidade é que essas instituições ficaram conhecidas como colégios elementares, recebendo uma influência um pouco diferente. Se na região sudeste do Brasil a influência foi norte-americana, francesa e muito mais europeia, no Rio Grande do Sul a influência foi atribuída ao processo de modificação e modernização do ensino vivenciado pelo Uruguai. E essa influência representa também expedições e o próprio investimento da Diretoria de Instrução Pública do Rio Grande do Sul no início do século XX, enviando professoras do Instituto da Escola Normal para conhecer, e nessas expedições pedagógicas, conhecer o processo de escolarização primário desenvolvido no país vizinho, considerando que o nosso estado fica ao sul do Brasil e muito próximo e fazendo divisa com o Uruguai. Nesse sentido, os grupos escolares, inicialmente chamados de colégios elementares, representam essa primeira organização do ensino primário seriado no Brasil. E esse ensino primário, graduado, seriado, vai representar ao longo dos anos, sobretudo até 1970 do século XX, né? No século XX, vai representar uma outra organização dos processos de escolarização que eram desenvolvidos até então nas antigas chamadas escolas isoladas ou escolas multisseriadas. Essas escolas isoladas, cuja organização se dava num espaço não institucionalizado, muitas vezes na residência do próprio professor ou numa residência alugada para esse fim educacional, passam então a passam por uma renovação pedagógica e estrutural e arquitetônica ao longo do século XX, sobretudo a partir da década de 30. Temos então, na década de 30, algumas reformas educacionais, e essas reformas, do ponto de vista da própria política nacional, vão impactar também na organização e na forma como os estados vão distribuir e organizar e criar os seus próprios regulamentos e regimentos. No Rio Grande do Sul, esse processo ele inicia em 1909 com a criação dos colégios elementares e até mais ou menos 1915, 16, os colégios elementares eles são em menor número, mas representam aquilo que o próprio Partido Positivista pretendia no Brasil, com a laicização do ensino, com uma tentativa de distanciar o ensino desenvolvido da própria influência da Igreja Católica e também aquilo que representava o acesso ao ensino público e a tentativa de garantir pelo ensino a manutenção do sistema republicano recente, que na época, né, havia sido implantado no nosso país. Essa influência ela vai, com o passar dos anos, demonstrar que a estrutura e o projeto moderno dos colégios elementares eram onerosos para o erário público do Estado. E os grupos escolares, eles se apresentam na década de 30 como um novo projeto,
com uma estrutura um pouco mais singela em relação aos colégios elementares, que eram mais pomposos, previam a contratação de um número maior de docentes, a figura do diretor, que acaba também aparecendo no espaço institucional e alterando um pouco a gramática da escola, e esses projetos, então, acabam sendo muito mais divulgados e recebendo uma maior também importância por parte do próprio governo, que aos municípios oferecendo como uma possibilidade para modernização do ensino. Muitos municípios na década de 30 e a partir da década de 30, entre 30 e 1950, vão ter no Rio Grande do Sul o seu processo de emancipação política. O caso de Novo Hamburgo, que vai se emancipar em 5 de abril de 1927, o próprio processo de emancipação ele vai se associar também à possibilidade de um município ter uma escola pública primária com qualidade e responsabilidade de bem preparar a própria comunidade para ocupar os cargos públicos e, sobretudo, o trabalho nas empresas. Vale dos Sinos, Novo Hamburgo, é um município ainda hoje importante economicamente, é um município com quase 300 mil habitantes. Na época, já era um município que contribuía expressivamente para a receita do município de São Leopoldo, ao qual ele vai se emancipar em 1927. Com a própria emancipação, vem a proposta da comunidade da criação de um grupo escolar, ou melhor, de um colégio elementar. A tentativa do município foi de conseguir um colégio elementar, infelizmente isso não foi possível, e em 14 de julho de 1930 é criado então o Grupo Escolar de Novo Hamburgo. Esse grupo escolar, em 1935, então, em 33, ele acaba recebendo a denominação de Grupo Escolar Pedro II e vai funcionar de forma provisória com o aluguel de uma casa muito simples que funcionava inicialmente na Rua 1º de Março, em Novo Hamburgo. Posteriormente, na década de 40, em 1942, é construído um prédio com uma estrutura adequada, é adquirido um terreno pelo município numa outra região de Novo Hamburgo, né? E aí o prédio passa a se instalar na Rua Borges de Medeiros, em Novo Hamburgo, recebendo então aí uma estrutura melhor, mais pomposa, com uma arquitetura muito próxima à Art Deco, uma arte que acaba influenciando a estrutura da própria construção dos prédios, com uma sala específica para o diretor, com biblioteca, com sanitários e também com uma sala para cada uma das séries oferecidas pelo grupo escolar no município de Novo Hamburgo. Essa estrutura e esse prédio acaba sendo uma referência para as escolas isoladas, escolas municipais, e os professores dessa instituição, a escola do Estado, como ela, entre aspas, era conhecida, acabam sendo profissionais de referência para os professores municipais. Um exemplo disso, do impacto do processo de implantação desse grupo no município, é que muitos alunos eram desejosos de poder estudar nesse grupo escolar. Ele acaba não substituindo todas as escolas isoladas, mas um dos principais resultados desse estudo é a indicação de que os professores ofereciam cursos no período de férias e preparavam os professores que atuavam no município. Além disso, como resultado desse estudo, dessa pesquisa, é entender que o modelo dos grupos escolares influenciou concomitantemente na concepção de uma arquitetura, de uma gramática escolar e da própria composição de como o ensino primário se desenvolveu no Brasil até a década de 1970.